Então, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz agora está tudo proibido, né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. Vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos, né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Ah, não coma tal coisa, coma tal outra. Olha, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, olha aqui, meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito diz, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, até certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer. Para ser operado. Iam arrancar metade dele. Daí alguém disse para ele, olha, nesse tipo de câncer existe 30% dos casos que são autorremissivos, quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos. Porque se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doenças cardíacas não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil. 800 mil? É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Entendeu? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, então, evidentemente, ela em nenhum momento
da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, ó, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Isso foi, ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe médica, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, se fala em indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller, né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica, eu te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra, a melhor revista médica do mundo. E o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou o cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, eu estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não veio me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal. Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar. Como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, digo, não adianta pedir socorro para a classe médica. O médico não pode te dar isso de volta. Tá certo?